Fala pessoal, hoje é dia de mais um Falando Sozinho. Hoje eu vou falar sobre três temas que acabam sendo interligados, né? Como tenho afirmado nessas últimas semanas, né? Nesses últimos vídeos que eu falei, sobre a questão do desemprego que eu estou enfrentando e como isso já me afetou, já me afetou. E a gente percebe o quanto que o desemprego acho que pode gerar sérias consequências e infelizmente ninguém liga. Ninguém liga. As pessoas elas estão nem aí para você. Então elas acham que desemprego é um problema que pode se resolver com uma simples opinião, com um simples piscar de olhos. Ou estalou o dedo, tu tá empregado, né? Então é uma coisa que eu tenho dito, né? É, as pessoas elas querem dar muita opinião genéricas, né? Ou porque contem as suas histórias de vida, ou tem a história de vida de alguém conhecido, enfim. Então, eu não estou dizendo que elas estão certas ou erradas, que não existe certo e errado. Só que a gente precisa entender que nós, como sociedade, somos diferentes em diversos aspectos, seja de pensamento, seja de cultura, seja de cunho social. E opiniões genéricas não funcionam para todo tipo de pessoa, né? As pessoas têm 24 horas diferentes, têm desafios diferentes, têm muros para ser quebrados diferentes. Você pode, uma vez eu lembro que o professor de faculdade falou assim para mim, você pode colocar um negro e um branco com as mesmas formações, com as mesmas características, de uma certa forma vão optar pelo negro, vão optar pelo branco. Você pode colocar, você pode colocar no processo seletivo um negro que tem um currículo mais avançado, melhor, mas que passou por bons lugares, e um branco que está começando, mas o negro mora em Bangu e o branco mora em Botafogo. Eles vão contratar o branco, porque ele é branco e mora na Zona Sul. Então, assim, eles não vão contratar o negro que mora na Zona Oeste. Então, não existe meritocracia. Meritocracia é uma falácia do neoliberalismo. É uma coisa que funciona para quem faz parte do clube deles, que é o clube da elite, que é o clube da classe média. Então, assim, para você que vem de classe baixa, você entrar nesse clubinho, é como Bourdieu fala, não é muito fácil. Então você precisa se rejeitar, você precisa ficar quieto, ouvir quieto, não entrar em confronto para você entrar no clube do Bolinha. Então é uma coisa que eu tenho visto muito das pessoas quando falam, você precisa recomeçar, você, sei lá, vai. Ontem falaram porque você porque você não procura alguém para capinar e ganha um dinheirinho. Imagina, é isso que eu ouvi ontem. É isso que eu ouvi ontem. Por mais que eu especifique que eu tenho isso tudo, e tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho falado, a pessoa vai falar, mas então você precisa aceitar qualquer coisa. Você precisa aceitar qualquer coisa. Então, assim, ela não pergunta, pô, por que você não tentou isso? Por que você não tentou aquilo? Por que está acontecendo? A gente pode conversar em que eu posso ajudar. Não, eu vou te alfinetar porque é minha parte. Por que não faz isso, 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 isso? Se eu falei sobre não ter determinado assunto, por que não tenta? Eu falo, mano, eu não tenho, eu já tentei. Só que por causa disso, 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 disso. Mas você pode tentar de novo. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas elas não conseguem dialogar. É uma coisa que eu tenho. Que eu comecei, que eu tô tomando muita porrada sobre isso. Cara, é a questão do. É uma coisa que eu até não conhecia muito, né? Eu vou falar semana que vem, que vai ser o caminho do vídeo dos próximos minutos. Sobre essa questão, uma coisa que eu tenho ouvido falar muito, mano, às vezes o ambiente que tu convive, ele é tão tóxico que ele vai te afundar, cara. Então assim,
você não faz parte dessa comunidade. Você não faz parte dessa comunidade. Se eu tivesse nascido na Zona Sul, nascido na Zona Norte, ou vindo de uma família de classe média alta, classe alta, com o pensamento que eu tô hoje, que eu tenho hoje, eu não estaria desempregado. Eu não estaria desempregado, porque com certeza, alguém ia me encaixar em algum outro lugar, ia falar, pô, eu tenho um amigo meu que tá precisando de um profissional, eu tenho um amigo meu que precisa, eu tenho um projeto que eu tô começando, você pode me ajudar, eu posso te pagar pouco, e papapá, em cima do que eu tenho estudado, do que eu tenho falado. Então, assim, é a questão muito dessa que o Bourdieu fala, da capital social, até da questão da capital cultural, né? Então, assim, o ambiente que você convive, ou que você tenta conviver, diz muito do que você vai ser como personalidade, como pessoa. Então, quando você se torna essa pessoa fora da caixinha, dentro de um ambiente onde todo mundo já vive com conformismo e com o básico, é um desafio enorme para você tentar vencer, para você tentar quebrar esse muro. Porque as pessoas, elas vão, de qualquer jeito, elas vão te empurrar para baixo, mano. Elas vão te empurrar para baixo. Em nenhum momento, ninguém falou, ninguém veio conversar sobre determinado assunto, sobre o que eu estudo, sobre o que eu faço, o que eu pretendo fazer, porque, mano, eu não vou descobrir a cura de uma doença grave, eu não vou revolucionar o mundo com uma nova descoberta, mas eu posso mudar uma situação, eu posso mudar uma ideia, eu tenho projetos, coisas que podem melhorar. Pô, se eu tivesse condições hoje, eu estaria fazendo uma pós de gestão pública, depois eu pretendo fazer outros cursos ligados a questões que sejam ligados a mudar a situação das pessoas, a mudar a história de um negócio. Então, se uma pessoa que tem um negócio próprio e não tem, sei lá, um social media, não tem um estrategista digital, não tem alguém que trabalhe com planejamento, com experiência do cliente, e falar para mim que precisa de um profissional como eu, alguém que precisa de um profissional como eu, falar assim, cara, por que você não tenta recomeçar como auxiliar de serviços gerais e vai procurar emprego no mercado? Então, assim, essa pessoa precisa de um profissional como eu, mas ela não consegue enxergar isso. Eu posso estar falando, cara, eu faço isso, 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 mas ela não tem a mentalidade de falar, cara, essa pessoa, ela pode me ajudar. Essa pessoa pode me ajudar. Eu posso, sei lá, pagar 30, 50, ela pode me ajudar. Mas o consciente da pessoa, a crença limitante, a dissonância cognitiva dessa pessoa, ela vai falar, eu vou falar para ela, vou falar porque ela segue a manada, ela segue o padrão, ela não pensa diferente, Claro, o projeto dela pode prosperar? Pode, beleza. Mas ela não tem a mentalidade que na frente dela tem uma pessoa que pode ajudar o projeto dela. Mas ela não quer. Ela vai falar o básico. Aí daqui a 20, 30 anos, a 5, 10 anos, quando aparecer um concorrente mais forte que vai contratar todas essas pessoas, ela vai falar, caraca, mano, eu preciso contratar um social media, eu preciso contratar um diretor de planejamento, eu preciso contratar um gestor de projetos, eu preciso contratar alguém com experiência do cliente. Pô, fulano de tal que eu conheci há 5 anos atrás estava procurando oportunidade e eu não vi isso. Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir bastante. São coisas que a gente precisa. Às vezes a gente precisa dessa pessoa, mas a gente quer seguir a mandada e quer falar as mesmas patifarias que a gente tem falado. Então, é mais ou menos essa situação. Porque, assim, o que eu faço hoje, eu podia estar dentro de qualquer projeto. Você quer trabalhar com cinema? Sim, quero trabalhar com cinema, mas eu quero trabalhar com cinema por conta própria, porque eu já tive muita treta com essa galera da cultura, com essa galera do audiovisual, porque eu penso além das coisas, que eu já falei em vários vídeos, eu penso além das coisas, não é achismo, pô, eu estudo muito essa questão da sociologia, do futurismo,
os dados. Então, assim, eu passo o dia todo fazendo pesquisa, entendendo o mercado, entendendo tendência. A sociedade está mudando de tempos em tempos, e quando eu falo é de dia em dia. Hoje a gente tem uma ideia, amanhã a gente tem outra, porque tá muito rápido a mudança da sociedade e a gente vai se perdendo, porque a gente tá se limitando nas nossas próprias crenças. Enquanto tem pessoas com visões ali ao seu redor que você não enxerga. Você quer empurrar ela para capinar mato. Para capinar mato. Então, assim, é um problema. Então, é isso que eu tava pensando, né? E, então, assim, eu agora, eu tô me desgastando muito sobre essa questão. Eu não sei se eu vou morar na rua mesmo, eu não sei, mas eu tô caminhando para isso. Às vezes eu me pergunto, cara, sei lá, se isso acontecer, sei lá, um profissional de serviço social, por que tu tá na rua? Eu tô na rua porque eu não consegui emprego, Eu tô há 3 anos procurando emprego, já procurei todo tipo de emprego, as pessoas nem sequer entrevista eu consigo, e, e quando eu tento buscar a ajuda das pessoas, elas falam as mesmas patifarias que eu já tenho tentado há 3 anos. Aí o profissional, mas o que tu faz da vida? Ah, sou formado em História, estudo jornalismo, produção cultural, gestão pública, planejamento estratégico, de forma autodidata, porque eu não tive condições de fazer uma pós. Eu já atuei como social media, já atuei como designer, tenho conhecimento básico de gestão de tráfego, é, já fiz curso de copy, sou roteirista. Então, assim, eu sou tudo que todo mundo precisa. Mas ninguém nunca chegou a isso. Aí o profissional do serviço fala, caraca, mano, e como que chegou a essa situação? As pessoas, elas não conseguem, elas não me ajudaram, elas não quiseram enxergar a verdade, elas não quiseram enxergar o meu potencial, elas não quiseram enxergar meu reconhecimento. Elas simplesmente optaram em falar a mesma ladainha que elas estão falando para fulano, para ciclano que está desempregado. E como eu sou uma pessoa que pensa diferente, que não é o cidadão que tá pulando de emprego em emprego para sobreviver, é, e eu enfrento as dificuldades justamente por causa disso, eu tô aqui nessa situação. Aí é o que vai acontecer, infelizmente. Porque é, não vai ser fácil eu conseguir um emprego comum. E não vai ser fácil eu conseguir um emprego. Eu acho que nunca mais devo voltar para a CLT por vias normais. Eu acho que isso nunca aconteceu, né, cara? E olha que eu já passei por 3 períodos. Já passei pelo período que eu não tinha nada no currículo, é, entregando currículo nas ruas na época. Já passei o período pós-faculdade, que eu também não tive oportunidade, porque é um país que exige network, que exige ambição de coisa. E agora eu tô passando um período que eu tenho um puta currículo, mais ou menos, pelo menos para minha área, mas por não ter um pensamento, por não ter portfólio, por não ter experiência e por não ter um diploma reconhecido, e as pessoas sequer querem conversar comigo, porque na verdade o que o mundo vai precisar no futuro são de pessoas que vão resolver problemas. Um portfólio não resolve problema. Um portfólio, um currículo não resolve problema. O currículo, ele só vai mostrar o que a pessoa fez nos últimos anos. O portfólio vai mostrar o que a pessoa fez nos últimos anos. Mas às vezes, tudo que aquela pessoa fez não representa o que ela vai fazer daqui em diante. Então, assim, não estou dizendo que é certo ou errado porque é coisas de valor. Mas às vezes um cidadão comum pode falar, cara, se a gente fizer esse caminho, isso, a gente pode resolver o problema do teu negócio. Mas infelizmente as empresas ainda estão no século XX, seguindo o padrão, e tá pior que para cargo júnior. Os caras estão exigindo formação de pessoas que naquele momento vai optar em fazer estágio de trainee. Então, assim, os caras querem um assistente administrativo júnior exigindo 8º período de administração, enquanto o cara de 8º período de administração está fazendo trainee em alguma empresa. Eu acho que ele vai aceitar um emprego de assistente administrativo júnior para trabalhar 8 horas, para ficar abaixo de gestor, de supervisor, de chefe, de diretor.
em vez de estar sendo treinado para ser trainee, e assim que eles terminar, ele já vai ocupar ele vai ocupar uma posição de chefia. Então, assim, é a lógica. E o desemprego, ele é um problema que está acontecendo comigo e com parcela das pessoas. Mas ele vai ser um problema crônico. A inteligência artificial está aí, as pessoas estão preferindo falar contra a inteligência artificial do que viver com ela. Porque a gente já está dentro da inteligência artificial, queira ou não. Empresas estão demitindo 100, 200 funcionários. Empresas grandes estão demitindo 1.000, 2.000 funcionários ao mesmo tempo. Ou seja, 1.000 histórias diferentes sem emprego. 1.000 histórias diferentes. Vai ter lá o experiente de 40 anos que vai perder o emprego e não vai conseguir se recolocar. O programador que passou a vida toda estudando e vai ter que se repensar porque não tem mais mercado para ele. E aí vai chegar assim para essas pessoas e falar: não, vai capinar mato, vai ficar na frente da lanchonete. A pessoa passou a vida toda estudando e na frente do computador de forma sedentária e vai falar assim: não, vai trabalhar como assistente de pedreiro em obra, carregar peso. Como se fosse a solução prática, uma pessoa que passou a vida toda na frente do computador, estudou fora, fez doutorado, fez pós-doutorado, mas devido ao mercado, perdeu o emprego. Aí você vai chegar para um pós-doutorado e falar assim: recomeça, vai lá trabalhar no mercado, vai lá trabalhar no mercado. É isso. Então, são essas coisas que estão acontecendo dentro da nossa sociedade em relação ao desemprego. As pessoas não sabem conversar sobre o desemprego e por causa disso eu vou me aprofundar mais ainda no assunto, né? Eu me desgastei muito nesses grupos de cultura essa semana. Eu já vi que eu sou uma pessoa que, quando eu sinto que o bagulho não vai, é melhor nem persistir, porque o bagulho tá ruim mesmo. Então, vou dar um tempo com essa questão de produção cultural, de gestão cultural. Eu vi que a galera ainda está muito limitada nessa questão de edital. Então, assim, os próprios criadores de conteúdos ainda ficam defendendo essa questão do edital. Enquanto os próprios artistas, eu vi André Breton falando uma coisa esses dias, que eu concordo. Eu vi o Antônio Fagundes há muito tempo falando sobre uma outra coisa que eu também concordo. Eu acho que qualquer tipo de apoio financeiro, a fomentação, seja Bolsa Família, Bolsa Família, a Lei Rouanet, Aldir Blanc, fundo do audiovisual, ele precisa funcionar para as pessoas que estão em início de carreira, não para as pessoas que vão depender disso eternamente. Porque as pessoas elas precisam entender que dá para se criar uma comunidade e fazer algo forte de forma privada. Só que elas não querem, porque elas se tornaram dependentes do do apoio do Estado. O Estado ele tem que ajudar em várias coisas. Eu vejo essa questão dos filme commission, das questões dos impostos, das questões de gravar, de você fazer isso, realmente ajudar com uma parte do patrocínio, se for gravado na região. Isso eu concordo, mas não pode se tornar algo dependente. Então, eu estou meio que me afastando dessa área, voltando para o campo da sociologia, do futurismo. Essa questão do desemprego me fez pensar que é um caminho que pode não vou dizer que vai dar certo, que não vai dar certo, né? Não vai dar certo, porque eu não tenho amigos, meu canal no YouTube em 6 meses não viralizou, né? Quando eu falo viralizou, né? Chegou a 100 mil, não. Não passa raros são as exceções que chegam a 10 visualizações no meu vídeo no YouTube. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu vou aceitar aceitar o meu fim do mundo, aceitar que eu perdi a luta e seguir, mano. Agora ou pensar numa carreira acadêmica baseado na tentar ver os caminhos para tentar fazer mestrado em sociologia, continuar. A única coisa que eu vou continuar na audiovisual, mas como roteirista, escrever roteiro e apresentar os roteiros para editais, que sempre abre editais de curta. Tem uma ideia de documentário, né, visando entender mais essa questão do desemprego. É uma questão é uma coisa que eu estou pensando, mas aí
vou ter que precisar de um apoio financeiro. Então eu preciso pensar de como eu vou conseguir esse tipo de apoio, esse tipo de dinheiro para poder comprar o equipamento básico para começar a estruturar, fazer a pesquisa, estruturar o roteiro e começar a partir para cima sobre esse documentário sobre as pessoas que estão em situação de desemprego há bastante tempo e como as pessoas ao redor delas lidam com isso, né? É uma coisa que eu estou lidando, que está me afundando de vez, tá afetando a minha saúde social, que é uma coisa, que é uma palavra, uma frase que eu aprendi, é um termo que eu aprendi esses dias, vendo um podcast com a Marta Gabriel, que é uma futurista, e é isso. Então, eu vou seguir meu caminho, porque eu posso fazer de forma solitária se depender das pessoas. Eu já vi que as pessoas, elas não estão aí para me ajudar, elas estão aí para me derrubar mais ainda com as suas opiniões. Elas não querem pesquisar, elas não querem entender, elas não querem conversar. Elas querem opinar baseado na verdade delas. E elas não são culpadas. Elas simplesmente viveram nesse mundo que fazem delas pensarem assim. Então, assim, elas não são eu. Não estou falando que eu sou melhor ou pior, não. Elas não têm um pensamento crítico, elas não têm uma visão de mundo diferente. Elas apenas seguiram o que todo mundo fala para elas, o que elas veem ao redor dela. Então, que é essa questão da meritocracia, da luta diária para buscar o sucesso. E imagina quantas pessoas aí estão pulando de emprego em emprego buscando sucesso porque ele acredita que um dia essa pessoa vai prosperar. Alguns vão dar certo. Então é isso. Então é uma coisa que eu pretendo me aprofundar mais. Eu já me aprofundo, que é a questão é o estudo mais sobre a questão de desemprego, sobre um ponto de vista mais sociológico, mais sobre o futuro mesmo, como o desemprego pode afetar vidas, pode afetar pessoas, pode afetar uma sociedade. Acho que tem pouca pesquisa sobre isso. Provavelmente se eu for me aprofundar, aí eu vou estar falando merda. Então deve ter pesquisa diferente, muitas pesquisas sobre isso. Então é algo que eu quero me aprofundar mais sobre essa questão do desemprego. E estudar para concurso público. Estudar para concurso público. Então, são três caminhos são três caminhos que é de forma individual. Não vou precisar mais da aprovação das pessoas. Se eu fizer um mestrado, eu vou ter que fazer uma puta apresentação para 3, 4 pessoas, ou fazer uma prova para tentar passar no mestrado. Se eu escrever roteiro, vou passar por editais, que vão ser vistos pareceristas, que de uma certa forma vão pensar em enxergar de uma forma mais humana e mais técnica e menos baseado em quem indica, network. Vai ter uma equipe de pareceristas que vai ter isso. Eu estou fazendo o curso de parecerista para saber como é que burlar, em aspas, para que meu projeto desse como roteirista e futuramente até de documentário possa dar certo para que eu consiga esse tipo de financiamento, que é uma coisa que eu falei minutos atrás, financiamento para quem começa e para quem precisa. E estudar para concurso público. É só fazer uma prova. Se você for estar bem posicionado, você vai lá, toma posse, passa lá pelo período de estágio probatório e vida que segue. Então, eu preciso seguir caminhos que dependam mais de mim e que não dependam mais dos outros. Se eu vou morar na rua ou não, eu sei que a minha situação não vai melhorar do dia para a noite e provavelmente ela vai se agravar. Ela vai se agravar. Talvez eu não possa nem chegar em situação de rua, mas eu possa estar bem próximo disso. Eu já estou próximo disso. Mas vai ter um momento que eu vou, assim, pelo cenário de hoje que eu convivo, é o que eu estou caminhando é o que está caminhando para acontecer, infelizmente. Então, assim, eu preciso buscar alternativas de forma solitária, sem apoio de ninguém, porque as pessoas elas não estão aqui para me ajudar, elas estão aqui para me julgar e para me dar opiniões que eu não quero ouvir, sendo que eu já tentei todas essas opiniões que elas já falaram. Então, agora eu tenho que pensar como tentar reverter essa situação de forma solitária que dependa somente de mim e mais de ninguém. É isso.